Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim e, gente, eu voltei. Muita gente me perguntando quando eu ia voltar a gravar vídeos e aqui estou. Aproveitando que está começando o ano, muita gente precisando de revisão, então eu vou começar fazendo uma revisão básica, que é conteúdos importantíssimos sobre geometria, tá? Então, como a gente sabe, geometria começa onde? Ponto, reta e plano. Ah, Michela, mas eu sei o que é ponto, eu sei o que é reta, eu sei o que é plano. Tá, mas você sabe como representar um ponto, uma reta e um plano? Você sabe de algumas características dos três? E aí, vamos lá? Bom, eu separei aqui 3 espaços, estão em brancos, que eu vou construir com vocês, tá? E a primeira coisa que a gente já pode falar sobre ponto, reta e plano é o seguinte, que eles são noções primitivas, tá? Então, como eu tô começando esse vídeo de geometria por ponto, reta e plano, a geometria começa aí, tá? Ela precisa começar em algum lugar. Então, eu começo aqui mesmo, tá? Então, esses 3 conceitos, esses 3 pontos aqui que eu vou abordar com vocês, são aceitos sem definição, tá? Eu não preciso demonstrar, eu não preciso fazer uma prova do que seja cada um dos 3, tá? Então, eles são aceitos sem definição. Eu não vou falar, o ponto é isso e pronto, e acabou. Ah, a reta é isso. Não. Eu estudo alguns elementos, eu estudo características, propriedades, mas eu não chego e falo, ponto é isso, tá? Então, isso significa, tá? Ser noções primitivas. Então, já vou colocar tanto pro ponto, então vou colocar aqui, ó, não tem definição. E isso aqui, eu sempre gosto de falar, porque muitos alunos são surpreendidos por esse detalhe. Muitas questões começam da seguinte maneira. Ah, para definir uma reta, opa, você já pode marcar isso como errado, tá? A definição de plano é descarta, já tá errado. Então, já vou colocar aqui, ó, nos 3, que não tem definição. Então, vamos abordar alguns pontos 3, como eu falei pra vocês, a gente vai construir juntos mesmo, do zero. Como a geometria começou do zero, vou começar aqui com vocês no mesmo ponto, tá? Então, nenhum dos 3 tem definição. Então, primeira coisa. Segunda coisa, o ponto, pessoal, ele não tem dimensão. O que é dimensão? A gente pode entender como dimensão, sendo que a gente consegue medir. O ponto, ele é algo bem pequeno, tá? Então, o ponto, deixa eu pegar uma caneta preta, é algo bem, é uma partícula bem pequena, ó. Então, tá aqui um pontinho. Aliás, um ponto é uma representação do ponto. Então, o que a gente pode dizer do ponto? Que eu não consigo medir. Pegar uma régua, falar, nossa, tem tanto de comprimento, de largura, de altura. Não, tá? Lembrando, o que a gente consegue fazer dos 3 e que eu vou fazer aqui são representações. Nenhum deles eu consigo fazer um desenho real, tá? E eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver falando dos outros 2. Então, eu tenho aqui um ponto. E o ponto, por ser algo bem minúsculo, bem pequeno, eu não consigo medir. Por isso que ele não tem dimensão. Ué, Michela, mas se é assim, então, a reta tem quantas dimensões? A reta, ó, vamos imaginar aqui uma reta. Se eu pegar uma régua, o que eu consigo medir? Não é só o tamanho dessa reta, o comprimento dela? Então, a reta tem uma dimensão, que é o comprimento, tá? Uma dimensão. E o plano, tá? Que seria uma folha de papel. Vamos tentar representar aqui, ó. Vou fazer até não é bem um retângulo, tá? Eu consigo ter 2. O que eu já consigo medir nesse plano? Ó, eu meço o comprimento e a largura. Eu tenho 2 dimensões, tá? Então, o ponto não tem, eu não consigo medir nada no ponto. A reta, eu só meço o comprimento dela. O plano, eu já tenho comprimento, largura. Se eu fosse um pouco mais adiante, eu poderia dizer que o espaço tem 3 dimensões. Então, todas as figuras, objetos que são
espaciais têm 3 dimensões. Tem comprimento, tem largura e tem altura, tá? Então, tá aqui o plano que tem 2 dimensões. Opa, dimensões. Então, já temos 2 tópicos de cada um deles, tá bom? O ponto, gente, eu preciso algo para representar. Alguma coisa que em qualquer época, qualquer livro de matemática que você pega e você olha e fala, nossa, tô falando de um ponto. Nossa, esse aqui agora tá falando de uma reta, de um plano. É como se fosse um nome que a gente vai dar para os pontos, retas e planos. E para cada um dos elementos, eu uso algo diferente, tá? Justamente para fazer essa identificação. Como à nossa volta cada objeto tem um nome, eu faço a mesma coisa com eles. E para representar um ponto, a gente usa letras maiúsculas. Então, qualquer letra do nosso alfabeto, desde que essa letra seja maiúscula. Vou colocar um M. Então, esse ponto tá aqui, M maiúsculo. Eu uso uma letra maiúscula. Aqui eu usei a letra maiúscula. Para representar uma reta, eu uso uma letra... Vou colocar aqui, ó. Usamos, que fica melhor, né, Michela? Então, aqui usamos letras minúsculas. Então, se para ponto é maiúsculo, então qualquer lugar que você vê uma letra maiúscula é um ponto, tá? Uma reta, eu vou representar por uma letra minúscula. Vou colocar aqui reta R, tá? O plano vai ser o seguinte. Aqui eu usei a letra maiúscula, aqui eu tenho a letra minúscula. No plano, eu vou usar letras do alfabeto grego. Então, usamos letras do alfabeto grego. Então, posso usar alfa, beta, gama, pi, fi, tem vários. O que a gente mais usa é o alfa, tá? Pode aparecer também o beta, que é um Bzinho um pouco inclinado, tá bom? Então, esses 3 que eu acabei de colocar para vocês, é como se fosse um nome, tá? Que a gente vai... São coisas diferentes que a gente faz para identificar cada um deles, que a gente faz para representar. Isso tem que estar bem definido na cabecinha de vocês, tá? Letra maiúscula, eu não vou colocar para representar a reta em si. Se eu chegar a colocar uma letra maiúscula numa reta, é porque eu estou considerando um ponto que está nessa reta, tá? Se eu colocar uma letra minúscula, eu não vou estar falando do ponto, eu vou estar falando da reta. E uma letra grega, estou representando um plano, tá? Outra coisa muito importante da reta. Lembra de eu falar para vocês que eu não consigo desenhar uma reta de verdade, que o que a gente faz são representações? Então, a reta, ela é infinita nas 2 direções, nos 2 sentidos. Então, isso significa que ela vai continuar tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, ela é infinita nos 2 sentidos. E para dizer que uma reta é infinita nos 2 sentidos, a gente coloca isso aqui, ó. Eu faço a reta e coloco setinhas. Essa setinha, ela tá me dizendo que ela vai continuar aqui para a direita até o infinito. Se eu coloco ela aqui na esquerda, eu tô querendo dizer que além de continuar para a direita, ela continua para a esquerda. Então, por isso que eu não consigo desenhar uma reta de verdade. Se ela é infinita, imagina você desenhar uma reta. Você vai ficar o resto da vida tentando desenhar uma reta e você não consegue, tá? Porque ela sempre continua, ela é infinita. Então, o que a gente faz é uma representação da reta. E para dizer isso, para dizer que ela é infinita nos 2 sentidos, eu coloco as 2 setinhas, tá? Vou explicar isso melhor para vocês, a questão da seta, uma outra maneira de representar a reta no próximo vídeo, que eu vou falar de reta, semi-reta e segmento de reta,
tá? Então, se você tem dúvida nesses 3 pontos que eu acabei de citar, reta, semi-reta e segmento de reta, não perde o próximo vídeo. Vai sair hoje ainda, tá? Então, lá eu vou falar bem detalhado dos 3, para vocês diferenciarem cada um deles, tá bom? Então, aqui eu tenho a representação da reta, coloco 2 setinhas e a letra minúscula, tá bom? O plano, ele também é infinito nas suas dimensões, tá? A gente também faz a representação. Então, o plano, eu posso ter uma folha de papel para representar um plano, uma parede pode ser algo que represente um plano, um campo de futebol também são representações que a gente faz do plano, tá bom? Então, pessoal, esse aqui são alguns pontos bem importantes que a gente não pode deixar de destacar desses 3, tá? E por que eles são tão importantes? Começa daqui, tá? Esse é o começo, tá? Então, tem que estar bem definido na cabeça de vocês, cada um deles. Porque, como eu falei, para falar de semi-reta, eu vou precisar disso aqui. Para ir adiante com os outros conteúdos, eu vou precisar daqui, tá bom? Então, não perca o próximo vídeo, vou falar mais sobre isso com vocês, tá? Vou falar bastante dos conteúdos principais, dos primeiros passos que a gente deve seguir no conteúdo de geometria, tá bom? Então, pessoal, não deixe de deixar seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, me segue também lá no Instagram, Matemática com Amorim, e até o próximo vídeo!